Se eu perguntar para você que me escuta agora, certamente você me diria que está passando por algum tipo de sofrimento nesse momento, ou por algum tipo de problema que não sabe exatamente como resolver. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são as causas fundamentais do sofrimento humano. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. Cada um de nós tem uma espécie de voz interna, um discurso íntimo, um falatório mental, e é esse falatório mental que amarga a nossa vida, e não a experiência que nós vivemos e rotulamos a experiência como algo negativo. Nós vamos explicar como funciona isso e como eliminar isso de dentro de nós. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o sofrimento existe, é um dado. Viver dói. Quando a gente observa o budismo, por exemplo, todo o budismo ele é fundamentado em 4 nobres verdades. Nessas verdades se sustenta todos os ensinamentos do Buda, que são profundíssimos e belíssimos. E a primeira nobre verdade do budismo é: existe o sofrimento. A crua realidade é que nós estamos sofrendo. Nós passamos por dores, passamos por problemas em nossas vidas e muitas vezes nos vemos em uma espécie de beco sem saída, onde a gente não sabe como sair daquela situação. A primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente entender a causa e, por consequência, a solução, a gente precisa entender que o nosso sofrimento ele está dentro de nós. Evidentemente, quando a gente está sofrendo, o nosso sofrimento não está no nosso cônjuge, não está num parente, não está em qualquer coisa que seja exterior a nós mesmos. O nosso sofrimento, evidente, está dentro. Então a gente precisa entender como nós funcionamos por dentro. A primeira coisa importante a se ter em conta é que todos nós carregamos isso que se chama consciência. Cada um de nós tem a sua própria consciência individual. E aqui a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a gente normalmente confunde consciência com intelecto, consciência com inteligência, com instrução, e não é isso, não se trata disso. Por exemplo, quando a gente vê essas pessoas que lutam nos ringues por aí, em lutas de boxe, esse MMA absurdo que existe hoje em dia, 2 sujeitos ali se socando, tirando sangue um do outro, quando a gente observa essa arena moderna e absurda que nós temos hoje, quando um combatente ali, quando um lutador acerta o outro, acontece ali o famoso nocaute, onde uma pessoa, o outro combatente cai e perde os seus sentidos, fica desacordado. O que a gente diz? A gente diz que essa pessoa perdeu o intelecto? Ela perdeu a inteligência? Não, a gente diz que ela perdeu a consciência. A consciência dentro de nós, portanto, é esse elemento que sabe que está vivo, que sabe onde está, sabe o que está fazendo. É a testemunha dentro de nós daquilo que nós estamos vivendo num dado momento. A consciência é um elemento dentro de nós que observa, é uma espécie de testemunha da existência e que consegue captar os fenômenos que acontecem ao redor de nós, fora de nós mesmos, e os fenômenos que acontecem dentro de nós. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles atravessam o nosso mundo interior, os nossos pensamentos atravessam a nossa mente e a consciência está testemunhando esses pensamentos. Algo parecido como quem assiste uma televisão, por exemplo. Para a gente poder entender a causa do nosso sofrimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona a nossa consciência. E, infelizmente, entender o fato de que nós quase nunca acessamos a nossa consciência. A gente quase nunca está consciente de nós mesmos
e daquilo que nós estamos vivendo. A gente passa a maior parte do tempo numa espécie de piloto automático, funcionando, realizando tarefas, mas sem estar consciente do que a gente está fazendo. Por exemplo, se eu perguntasse para você que me escuta agora, o que você almoçou 3 dias atrás? Pensa um pouquinho aí. Hoje, não sei que horas você está assistindo esse vídeo agora, se hoje em algum momento você já foi até a rua trabalhar, ir a algum local comprar alguma coisa, enfim, como que estava o céu? Por quais pessoas você passou quando você caminhou na rua? Enquanto você caminhava? Qual era o sentimento mais presente que você sentia naquele momento enquanto caminhava? Muito provavelmente você talvez não lembre do que você almoçou 3 dias atrás, ou de quem você passou, por quem você passou na rua hoje. E por que isso acontece? Porque quando nós estamos, por exemplo, almoçando, a gente está ali com um prato de comida na frente, mas a nossa mente ela está em outro lugar. A gente está comendo e a gente está pensando no que a gente tem que fazer no trabalho, daquilo que a gente precisa fazer mais tarde, uma conversa que a gente teve com fulano, com ciclana, lembrando de alguma coisa que a gente esqueceu de fazer. A nossa mente, ela não está simplesmente ali nesse momento, saboreando a comida e vivendo a experiência que está tendo. Quando a gente observa uma pessoa caminhando na rua, a gente olha de fora, a gente pensa, normalmente, que essa pessoa está ali, caminhando na rua, e ela está consciente de si mesma, que ela está presente. Mas, se a gente pudesse colocar uma espécie de lupa psicológica e pudesse ver como essa pessoa está, a gente iria ver que essa pessoa está pensando em diversas coisas. Do que ela vai fazer no dia seguinte, de algum problema que ela está vivendo no momento e que ela precisa resolver. Portanto, ainda que o corpo dela esteja presente e ela esteja caminhando na rua, a mente está em outro lugar. A consciência está em outro lugar. A gente pode estar, de repente, numa viagem, vivendo ali uma experiência belíssima, tá num momento super prazeroso com a família e muitas vezes a gente não está curtindo aquele momento porque a nossa mente se encontra em outro lugar. Ou seja, a nossa consciência quase nunca está vivendo o momento presente. Nós temos um turbilhão de pensamentos, recordações, imagens, discursos íntimos que o tempo todo nos tiram do aqui e do agora. Se a gente fizesse um teste, convido vocês a fazer rapidamente. Tentem perceber o que é o momento presente, o aqui e agora. Tentem concentrar no aqui e agora. Quando a gente tenta perceber o momento presente, a gente vê que a gente consegue captar segundos. Em questão de poucos segundos, já começa a entrar na nossa mente discursos íntimos, lembranças de outras coisas. E essa bagunça interna, esse burburinho interior, esse falatório mental que nós temos dentro, são uma espécie de sujeira que nos afasta da realidade concreta do momento presente. Isso demonstra que nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Esses discursos íntimos, essa bagunça mental, é o nosso inconsciente. Hoje por hoje, a humanidade como um todo, nós temos, infelizmente, um percentual bem pequeno de consciência. Nós temos, em média, 3% de consciência livre e 97% de inconsciência. Essa é a razão, esse é o motivo por que a gente tem tanta dificuldade de, por exemplo, conseguir se concentrar no momento presente. Tem, por exemplo, um autor muito interessante chamado Ouspensky, que, discorrendo sobre esse tema, ele cita um exemplo. Ele fala que, estudando a própria consciência, em uma ocasião, ele ia sair de casa e, antes de sair de casa, ele se propôs a fazer um esforço
para ficar no momento presente. Ele saiu de casa, começou a andar pelas ruas, a ver as pessoas e foi fazendo esse exercício de tentar se manter consciente. Caminhou por algumas quadras. Algum tempo depois, quando ele retornou para casa, que ele entrou novamente em casa, ele se deu conta, nossa, tinha adormecido novamente. Ele tinha perdido a consciência durante o trajeto em algum momento, que ele não sabia muito bem dizer onde era. Ele começou então a se recordar do que ele havia feito e lembrou que ele estava consciente, percebendo qual era a experiência que ele estava vivendo, até que ele viu uma loja de charutos. Ele recordou que o seu fumo, ele fumava cachimbo, o seu fumo de cachimbo havia acabado e entrou nessa loja para comprar o seu fumo ali de preferência. Ele percebeu que a partir desse momento ele se identificou com aquela situação e a partir dali ele foi tomado pela sua corrente de pensamentos e se esqueceu do exercício que estava fazendo. Voltou para casa, uma vez mais como uma espécie de sonâmbulo, sem estar consciente de si mesmo e do que ele de fato fazia. Isso acontece, meus amigos, com todos nós. Nós temos essa luta interna dentro de nós, essa tendência de nós estarmos sempre voltando a esse piloto automático, a estar envoltos nessa nuvem de pensamentos que nos tira da realidade do aqui e do agora. A forma da gente identificar isso, e vocês vão ver que isso tem tudo a ver com isso que se chama sofrimento, é através dos chamados estados ou níveis de consciência. A gente pode dizer que tem 3 níveis fundamentais relacionados à nossa consciência. O primeiro nível está relacionado ao tempo, ou seja, qual é o tempo que nós somos capazes de ficar presentes, conscientes de nós mesmos e do que estamos fazendo. Quanto tempo? 1 minuto? 3 minutos? 30 segundos? 10 segundos? Qual é esse tempo? Segundo, frequência. Qual é a frequência que ao longo do dia nós conseguimos recordar da nossa própria consciência, recordar de nós mesmos e estarmos no momento presente. Entre todos esses detalhes, do café da manhã, no momento em que vamos ao trabalho, na hora do almoço, tarde, noite, nas diversas experiências que nós temos ao longo do dia, quantas vezes nós ficamos com a consciência presente? 3 vezes? 2? Nenhuma? Como funciona isso? E por fim, terceiro e último nível, amplitude e penetração, ou seja, do que nós estávamos conscientes. Nós podemos, por exemplo, estar caminhando numa rua, de repente vem um bandido que começa a nos rodear e começa a claramente estudar uma forma de vir nos assaltar, de vir tomar o nosso celular, como nós vemos isso acontecer com frequência nas ruas das grandes cidades hoje. Por que na maioria das vezes as pessoas não se dão conta disso? Por que as pessoas não viram que esse bandido se aproximava? Porque a pessoa está ali envolta nos seus próprios pensamentos, envolta nessa nuvem de inconsciência. Uma vez que a consciência não está presente, essa consciência não tem amplitude e penetração, ou seja, quanto nós estamos penetrados no momento presente, no aqui e agora, do que estamos conscientes. Esses são os 3 níveis. Esses níveis de consciência é o que nos permite a gente ir percebendo o quanto nós estamos conscientes ou não, e é isso que a gente precisa fazer um esforço para aumentar o tempo que nós ficamos conscientes, a frequência de vezes que nós conseguimos sair do piloto automático e fazer as coisas de forma consciente e nos aprofundarmos, estarmos mais presentes, mais profundos no aqui e no agora. Pois bem, compreendido esse conceito inicial, a gente precisa agora entender o seguinte: cada um de nós,
carrega uma espécie de discurso íntimo que, ainda que a gente esteja com a boca fechada, existe um falatório mental, tem uma tendência de narrar as experiências que nós estamos vivendo. Nós temos um discurso íntimo que sempre está rotulando as coisas que nós estamos vivendo como boas, como ruins, como mais ou menos, como isso tinha que ser de outro jeito. A gente está almoçando e tem um discurso que diz: porque essa comida está muito salgada, ela deveria ter menos sal, porque ela tinha que ser mais quente, ou aquilo que eu comi em outra ocasião era mais gostoso do que essa comida que eu estou agora. Nós temos um discurso interno que sempre está classificando, rotulando, colocando narrações e rótulos mentais sobre a experiência que nós estamos vivendo num dado momento. Todo sofrimento que nós passamos provém do discurso íntimo e não da experiência que nós estamos vivendo em si. Por exemplo, estamos na nossa sala de estar assistindo televisão e aí vai ali o nosso animal de estimação ou uma criancinha brincando, derruba a nossa TV. Pá! A TV cai no chão e quebra. TV, cara, que a gente nem terminou de pagar. O que acontece nesse momento? Automaticamente a nossa mente rotula esse fato, esse acontecimento como problema. E automaticamente começa um discurso interno. Meu Deus do céu, a minha TV que eu nem paguei ainda, que absurdo. A gente se torna ali iracundo, fica revoltado, porque a minha TV, porque eu paguei tanto, porque agora como que eu vou assistir as coisas que eu gosto de assistir aqui na TV, etc, etc, etc. Começa toda uma narração interna. Se a gente perde o emprego, num dia qualquer, esperando ou não esperando, chega o nosso chefe e fala: olha, você não trabalha mais aqui, arruma tuas coisas e vai buscar um outro trabalho. Automaticamente nos entra ali um desespero: meu Deus do céu, como eu vou pagar o aluguel, como eu vou pagar minhas contas, o que eu vou fazer da minha vida agora? Automaticamente entra um discurso íntimo que nos amarga a existência. Esse discurso íntimo é o que nos puxa para baixo, é o que faz com que a gente fique envolto em pensamentos negativos, em uma espécie de prisão de pensamentos e de sentimentos negativos, e a gente não sabe como sair dali. A gente pensa que a única forma de sair dali é se a situação externa, o acontecimento, se resolver. Senão a gente não vai conseguir sair dali. Nós temos que compreender o seguinte: o que nos acontece são fatos, não são problemas. Quem rotula um fato como um problema é a nossa mente. A nossa mente, ela está num estado eufórico, descontrolado, num estado onde nós não temos paz mental. E por nós não termos paz mental, a nossa mente descontrolada, desequilibrada, é o que passa a rotular todas as experiências que nós temos como problemas, como desagradáveis, etc. Mas o que nós vivemos são fatos. Por exemplo, a TV que se quebrou, que a criança, ou o gatinho, ou o cachorrinho foi lá e derrubou a TV. Pum! Quebrou a TV. O que é isso? Isso é um fato. O que vai acontecer depois disso? Nós temos que estar abertos, saber receber as experiências. Quem sabe vai diminuir drasticamente o tempo que a gente passa na TV. E isso pode ser uma bênção na nossa vida, e perdendo nosso tempo com coisas que não nos agregam absolutamente nada. Talvez o fato de quebrar a TV, eu vou parar de assistir séries, filmes, bobagens, vídeos, coisas que não me levam a lugar nenhum, e talvez eu vou começar a ler mais. Talvez eu vou começar a refletir mais. Talvez eu vou começar a orar mais, a olhar mais o céu. Há quanto tempo você não olha o céu?
Pensa um pouquinho, reflete. Quando foi a última vez que, sem motivo, não porque estava na praia X, no local específico X, no dia a dia, quando foi a última vez que você parou, saiu na janela e ficou ali admirando a criação, olhando para o céu e refletindo de que esse espaço que nós temos diante dos nossos olhos é infinito? Quando foi a última vez que você fez isso? Portanto, a experiência de quebrar a TV é uma experiência. Ela não é necessariamente nem positiva nem negativa. Ela simplesmente muda certas circunstâncias e elas podem ser extremamente benéficas. Perdemos o emprego. Nossa, e agora, meu Deus? Porque as contas, porque isso, porque aquilo. Quem sabe que portas vão se abrir? O que essa situação vai gerar? Talvez tínhamos um emprego ali onde, nossa, mas é que eu tinha um emprego muito bom, eu ganhava 10 mil reais por mês. Eu não vou conseguir um emprego como esse. Estou falando de forma hipotética, evidentemente. Poucas pessoas ganham essa faixa aí de valor, mas de forma hipotética. E agora, eu não vou conseguir um emprego desse. Talvez não consiga, de fato. Talvez a gente vai ficar um tempo ali, sem trabalho, e quando conseguir um outro trabalho, a gente vai conseguir um trabalho de 3 mil. Olha aí, Tiago, mas como você pode dizer que isso pode ser uma coisa boa? Isso pode ser uma coisa excelente? Talvez, quando nós estávamos ali ganhando 10 mil, estávamos envoltos em superficialidades, desejando e cobiçando coisas absolutamente sem sentido, desconectados da realidade, desconectados da simplicidade. Talvez nos tornamos arrogantes, nos sentíamos especiais e incríveis porque usamos a roupa tal, da marca tal, e isso tudo é uma besteira, é uma bobagem, é uma forma de pensar, queiramos defender ela ou não, mas é uma forma de pensar que não nos vai levar em lugar nenhum. Se nós queremos, por exemplo, viver uma vida espiritual profunda, uma vida filosófica com raízes, é preciso se afastar desse tipo de ideias hedonistas, de ideias que acham que uma pessoa vale aquilo que ela tem e aquilo que ela parece. Talvez o trabalho de 3 mil reais vai nos deixar mais pé no chão, vai nos fazer perceber o valor real das coisas, vai aproximar amizades. Talvez vamos precisar de alguém em um dado momento, vai estabelecer e vamos aprender a valorizar mais as conexões humanas, etc, etc, etc. Ou talvez nem esse de 3 mil se consiga. E talvez a gente viva uma tremenda de uma barra pesada. A vida é aprendizado. Não importa a situação que nós estejamos, alguma coisa a vida vai estar nos ensinando. A existência é uma experiência passageira, ela não dura para sempre, que o mais importante que nós temos dela é aquilo que nós nos desenvolvemos enquanto alma. A vida é dificílima, a vida é sofrida, é dolorida. Já tiveram oportunidade de ver alguma vez como os ferreiros forjam uma espada? Se coloca um metal num fogo, numa fornalha, se tira esse metal dali, o ferreiro então com o uso de um martelo, pem, 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 martela aquele metal até dar a forma. Depois introduz na água, volta a colocar no fogo, volta a martelar o metal. E dessa forma é a maneira como vai se forjando a espada. A existência, meus amigos, é a mesma coisa. Nós somos colocados muitas vezes em situações difíceis, mas que nos forjam. Situações de dificuldade vão forjando a espada da alma, que nos permite tornarmos pessoas mais sábias, mais humildes, mais ponderadas, mais corajosas quando é preciso ser corajosas, mais prudentes quando é preciso ser mais prudentes,
São essas situações de vida que vão nos forjando. E quando nós temos experiências difíceis e a gente permite que a nossa mente esteja discursando e rotulando aquela experiência como difícil, como terrível, como eu não consigo, como isso é horrível, isso está nos tirando a oportunidade de aprender, está nos tirando a oportunidade de forjar a nós mesmos. Portanto, o que nós temos é isso, são fatos. Chega ao final de um relacionamento, a pessoa se desespera, se coloca ali completamente desequilibrada muitas vezes, sente que perde o chão e não sabe lidar com essa situação. O que causa o sofrimento de um término de relacionamento? Por acaso você que me escuta está passando por uma situação assim agora? O que está acontecendo? De onde vem o sofrimento? Do discurso mental. Existe essa voz interna que amarga a nossa vida. No entanto, a experiência em si, o que ela está nos trazendo? Talvez o que nós sentíamos nessa relação não fosse de fato amor. Afinal, se ela terminou, foi por algum motivo, ainda que seja da parte da outra pessoa. Que tipo de, por exemplo, dependência psicológica nós temos em relação a essa pessoa? Às vezes, aquela relação não passava de uma dependência psicológica, a pessoa funcionava como uma espécie de apoio psicológico para nós mesmos, porque no fundo temos medo de enfrentar a vida sozinhos. De fato, não amávamos aquela pessoa. O que sim fazíamos é nos apoiar psicologicamente nessa pessoa. E isso, evidentemente, é um empecilho para o amadurecimento individual. É um empecilho para o amadurecimento enquanto alma. Portanto, o término dessa relação pode sim ser extremamente benéfico, ainda que nos cause dor. A dor nós não vamos deixar de experimentar. A dor é algo que é inerente à vida humana, é inerente à criação. Viver é dolorido. Não queiramos tirar a dor, tentar de alguma forma separar a dor da existência, porque isso é uma perda de energia sem sentido. É absolutamente impossível. Nós vamos experimentar uma e outra vez isso que se chama dor. Agora, se a dor é inevitável, o sofrimento sim é opcional. Porque a dor que uma situação difícil nos traz, essa é inevitável, mas o sofrimento é algo que nós mesmos sustentamos através desse discurso íntimo. E é isso que nós temos que fazer consciência e aprender a nos separarmos desse discurso íntimo. Nós temos que compreender que na vida existem eventos e existem estados internos. Os eventos da vida, eles são exteriores. Os estados em que nós estamos nesses eventos são interiores. Então, por exemplo, vocês já devem ter tido a experiência de estar ali trabalhando a semana inteira e sonhando com o final de semana. Porque o final de semana não chega, porque, meu Deus, o final de semana, e fica discursando sobre aquilo. Quando chega o final de semana, já aconteceu com você de ter experiência de que faltava algo? Chegou o fim de semana que a gente queria, a gente está reunido com os amigos, fazendo o que queria, ou está sentadão ali no sofá, assistindo algo que nós queríamos, mas a gente sente que falta algo. Ou esperamos pelas férias, trabalhamos o ano inteiro, trabalhando ali de maneira incansável, sonhando com o momento que teremos umas férias e talvez já estamos ali pagando umas férias para algum lugar. E aí quando chega o momento, chegamos nas férias, estamos ali com o pezinho na água, de frente para o mar, uma paisagem incrível, uma caipirinha na mão, e falta algo.
sentimos que não estamos bem. Certamente você que me escuta já deve ter passado alguma experiência assim. O que faltava? Faltava o estado interior adequado ao evento exterior. Viver de forma sábia é saber combinar eventos externos com estados internos. Muitas vezes, uma pessoa pode estar numa festa e não estar de maneira nenhuma se divertindo. Uma noiva pode sonhar com o casamento durante anos e imaginar que aquele vai ser o dia mais feliz da sua vida. E quando chega o momento tão esperado, aquilo pode estar tão carregado de protocolos, de compromissos, de preocupações, de coisas a se fazer. Aquela cerimônia e aquele evento que foi tão aguardado pode soar como algo frio, como algo protocolar, que a noiva ali, pobre, não consegue fazer outra coisa a não ser esperar que aquilo acabe de uma vez porque ela está super cansada, etc, etc. O que isso significa? O estado interior não correspondia ao evento exterior. E por que não correspondia? Porque o estado de consciência não era adequado. Porque a gente permite que a gente não desfrute da experiência que nós estamos vivendo com mente simples, com mente aberta, receptiva, serena. Nós temos que aprender a conquistar a infância na mente. Eis aí o significado do que Jesus quer dizer quando ele diz: vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. É isso que Jesus quer dizer, uma forma simbólica dele nos instruir de que nós precisamos reconquistar a infância na nossa mente e a infância no nosso coração. Quando nós estamos num estado interior equivocado, não importam quais são as circunstâncias externas, porque a gente sempre vai estar achando aquela situação ali ruim, independente do que a gente esteja vivendo. A gente pode ter conseguido, talvez, o emprego dos nossos sonhos. Talvez algum de vocês passou por essa experiência. Lutar muito e conseguir o trabalho que tanto queria. E quando conseguiu, faltando algo. A gente achou que ia estar num determinado estado de felicidade e não é aquilo que se encontra. Uma pessoa pode estar, inclusive, desconectada durante, por exemplo, um ato amoroso. A pessoa pode estar com a pessoa que supostamente ama, ter aguardado muito por aquele momento e quando chega aquele momento, vê que falta algo. O que falta? O estado interior correspondente ao evento exterior. Na medida em que a gente vai se acostumando a trazer a consciência para o momento presente e a estar concentrado apenas no que nós estamos fazendo, a gente vai pouco a pouco começando a se ancorar no momento presente. E esse exercício vai dissipando a inconsciência, vai dissipando pouco a pouco esse discurso íntimo frenético e vai devagar nos trazendo mais paz, porque a natureza da consciência é de paz. A nossa própria consciência já possui em si mesma uma natureza de serenidade. A consciência, ela está plena. O problema é que a nossa consciência está sempre deturpada por essa nuvem de pensamentos que fica atordoando a nossa consciência constantemente. E o estado de autoconsciência é algo que vai pouco a pouco nos dando mais autocontrole, nos dando mais equilíbrio, mais serenidade e vai dissipando essa, digamos assim, essa loucura interna que todo ser humano, sem exceção, carrega hoje em dia. E existe uma forma de nós mudarmos isso? Sim. Existe uma didática para que a gente consiga começar a despertar, começar a sair desse sono profundo
da consciência em que nós nos encontramos. E qual é essa didática? Primeiro, nós precisamos reconhecer o adormecimento. Nós precisamos reconhecer que nós não estamos conscientes de nós mesmos, não estamos conscientes da nossa própria vida. Isso é muito similar à pessoa que se encontra num hospício, os médicos psiquiatras sabem, o sinal de melhora, o sinal que faz com que aquela pessoa comece a progredir e comece a de fato melhorar para poder sair daquela situação, é quando a pessoa reconhece que não está bem. É quando a pessoa reconhece que tem de fato um problema psiquiátrico. Esse paciente, os psiquiatras sabem disso, esse paciente que reconheceu o seu erro, que reconheceu o problema que está carregando no momento, paulatinamente ele começa a melhorar, ao passo que o paciente, e que continua afirmando suas ilusões, os seus delírios, essa pessoa, ela está muito mais longe, é mais difícil que ela venha a se curar. O mesmo vale para nós. Enquanto nós nos creiamos despertos, iluminados, maravilhosos, é impossível que a gente entenda a nossa própria situação. A gente primeiro precisa reconhecer que nós estamos adormecidos. E isso não se faz porque alguém nos disse. Não se trata simplesmente de aceitar. É preciso nos dar conta por nós mesmos. É preciso perceber o tempo de consciência, a frequência, a amplitude, para vermos a dificuldade que temos de nos conectar à realidade do aqui e agora. E o segundo passo, e importante, é nós começarmos a aplicar o que nós podemos chamar aqui de chave sol. É uma chave, de fato, que nos ajuda a recordar daquilo que nós temos que fazer. Chave sol. Por que chave sol? É uma sigla. Sol, sujeito, O, objeto, L, lugar. Nós temos que aprender a, quando nós estamos num local, independente de onde seja, no nosso trabalho, caminhando na rua, o que for, a estar pendentes, a ficar... O que é ficar autoconsciente? É estar consciente de sujeito. Quem eu sou? O que está se movendo nesse momento através de mim? O que está gesticulando e falando num dado momento? Eu estou aqui movido por ira? Eu estou movido por uma vaidade ferida? O que está se movendo agora? Quem é o sujeito que está atuando na minha psique agora? Ficar consciente. Objeto. O que nós estamos fazendo? O que exatamente eu estou fazendo nesse momento? Se nós estamos trabalhando, nós temos que estar trabalhando. E a consciência tem que estar única e exclusivamente nisso. Com relaxamento, isso não significa estar super compenetrado, fazendo uma força mental terrível. Não é disso que nós estamos falando aqui. A concentração, ela vem de um estado interior de relaxamento. Quanto mais relaxados internamente nós estejamos, mais a consciência vai se fazer presente. A consciência é o oposto de um estado de tensão. Portanto, temos que estar conscientes do que estamos fazendo. Se estamos conversando com alguém, olhar no olho dessa pessoa e conversar com essa pessoa. Escutar de fato o que a pessoa está nos dizendo. E L de lugar. Aonde nós estamos? Estamos no trabalho? Estamos na rua? Estamos numa viagem? Aonde estamos? Quando a gente vai aplicando essa chave, pouco a pouco a consciência vai começando a se fazer mais presente. Atenção é uma coisa importante. A gente costuma adormecer a consciência e passa a sonhar durante o objeto. O que acontece? Uma mulher caminha pela rua, está caminhando na calçada e digamos que está presente, consciente de si mesma. Olha uma vitrine e aí numa vitrine tem ali roupas que ela bate o olho e acha maravilhosa aquelas roupas, acha bonita. Esse é o estágio 1. Identificação. Ela estava consciente de si, consciente de que estava na rua, olhou a roupa, opa, o que é isso? Já começa um leve estado de
parar de perceber o que estava fazendo e acha aquela roupa, aquele vestido bonito. Pouco a pouco, ela começa então a criar o estágio 2, seria uma espécie de estágio de fascínio. Começa a pensar, nossa, quanto será que custa? Nossa, será que eu consigo comprar esse vestido? Será que tem o meu número? Como ficaria esse vestido em mim? Será que ficaria bom? Acho que vai combinar com aquele meu sapato tal, etc, etc. Se a pessoa, se essa mulher do exemplo, continua nesse aprofundamento, nessa identificação e nesse fascínio com o vestido, vem o estágio 3, sono. Então, a mulher vai começar a se imaginar vestindo aquele vestido, chegando na festa tal, vai criar uma cena onde ela chega na festa e todos reparam ela e as mulheres vão olhar e morrer de inveja porque ela é a mais bonita da festa agora que ela chegou. Os homens vão olhar e vão se atirar aos pés, vão tropeçar, vão engasgar, porque vão ficar... A pessoa começa então a criar uma cena, um filme na cabeça, onde nesse filme nós somos o protagonista, o ator principal. Dessa maneira é a forma como a mente foi embora, a consciência foi embora. Qual é o fato? Qual é a realidade? A realidade é uma pessoa parada na frente de uma loja. E como essa pessoa está por dentro? Criando um filme sobre uma cena que não existe. Minha gente, o que nós dizemos sobre as pessoas que ficam criando uma coisa que no fundo não existe? Pois é, vejamos como todos nós temos um pouco ou muito de loucos. A humanidade hoje, com a consciência da forma como nós estamos loucos. É preciso que a gente saia dos sonhos absurdos que nós estamos metidos. São esses sonhos que causam sofrimento. São esses discursos contínuos, saltando de um para outro, de um para outro, de um para outro, que nos mantém completamente desconectados da realidade. E esse exemplo a gente poderia dar para tudo. Uma pessoa está caminhando pela rua e vê alguém que chama a atenção de forma atrativa, por assim dizer. Tem ali uma atração de caráter sexual. Primeiro existe uma identificação. Nossa, que mulher bonita. Um fascínio. Nossa, mas a roupa que usa, o cabelo, ou seja lá o que for, passa perto, nossa, olha o perfume, etc. E depois começa um terceiro estágio de sono, onde se começa a imaginar que está tendo um caso com aquela mulher, que está viajando pelas Maldivas com ela e fazendo isso ou aquilo. Tudo isso pertence ao sono profundo da consciência. E este sono leva a esse fascínio e a essa literalmente ilusão com aquilo que nos cerca, leva ao adultério, leva ao final de muitos relacionamentos, matrimônios, famílias destruídas. O que nós queremos compartilhar aqui e fazer com que se entenda é que o sofrimento sempre é do discurso íntimo. A dor existe. Nós vamos ter situações de dores. Isso não há como evitar. Mas o sofrimento é um discurso mental sobre uma dor. E a dor, ela vem e passa. E já se finaliza. Se a gente fica no presente, se a gente vai buscando esse estado de autoconsciência, a gente vê que a situação que a gente pensa que é muito dura não é tão dura assim. Por mais que seja uma situação dificílima, uma situação inclusive trágica, se a gente mantém a consciência presente, nós vamos sentir dor, nós vamos ficar tristes, mas a gente não vai se desesperar, porque a consciência presente, ela nos dá equilíbrio
e ela nos dá paz. E a gente vai saber lidar melhor com qualquer situação que nós estejamos passando, resolver qualquer problema que nós estejamos vivendo. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versículos 20 e 21. Portanto, meus amigos, o reino de Deus está dentro de vós. Não é algo que virá, não é algo que virá por observá-lo, mas sim um estado interior, onde na medida em que a gente dissipa todo esse falatório, esses discursos internos, naturalmente nós vamos despertando e o sofrimento vai nos abandonando e vamos pouco a pouco sentindo isso que se chama felicidade espiritual, isso que se chama paz genuína, isso que se chama a presença de Deus. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.